Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, olá, meu nome é Milene, eu sou missionária da Comunidade Católica Shalom. E hoje vamos falar do seguinte tema: a misericórdia se faz entre irmãos. Eu sou da Comunidade de Aliança, da Comunidade Católica Shalom, só que no momento estou vivendo como comunidade de vida, pois estou em missão, uma aliança missionária. Meu apostolado principal é de cantar no Missionário Shalom, que é nosso ministério de música. E eu moro em Fortaleza, na Diaconia Geral, que é a sede da Comunidade Católica Shalom. Então, nessa pregação, vamos falar de 3 pontos principais. Primeiro, como se vive essa misericórdia na comunidade, né? Tanto na comunidade de vida como na comunidade de aliança. Depois eu vou falar para vocês do tripé da nossa vocação, que é a contemplação, a unidade e a evangelização, e como a gente vive essa misericórdia de acordo ao nosso tripé. Então, primeiro vamos falar um pouquinho da vivência dentro da comunidade de vida, né? Na comunidade de vida, em todas as missões, né? Temos missões em mais de 32 países. Ela vive em casas comunitárias. Dependendo da missão, pode ter uma ou mais de uma casa comunitária. Aqui na Diaconia tem 4 casas comunitárias. E nessas casas, os homens e as mulheres são divididos dentro de residências masculinas e femininas. Em tempo normal, que não é tempo de pandemia, a gente toma todas as refeições juntos, né? Tanto o café, como o almoço, como o jantar, em casa comunitária. Mas desde a pandemia, né, que veio mudar muitas coisas, a gente divide as refeições só por apartamento ou residência. Em outras palavras, a gente passa muito tempo juntos, né? Só a parte da tarde, que é do apostolado, que a gente passa cada um no seu apostolado, mas no resto do dia a gente passa muito tempo juntos, ou seja, a gente tem muitas ocasiões de viver essa misericórdia. Na comunidade de aliança é um pouco diferente, né? Cada um mora na sua casa, só que 2 vezes por semana a gente se reúne em célula comunitária, que é um grupo de pessoas que têm o mesmo nível formativo de que você, né? No meu caso, eu sou discípula de 1º ano. Na minha célula só tem discípulos de 1º ano junto com nossos formadores. E somos todos da comunidade de aliança. Normalmente na célula tem tanto comunidade de vida como aliança, mas o discipulado é um pouco especial, pois a comunidade de vida vive o discipulado de 1º ano nas casas de formação que chamamos de discipulados. Ou seja, no meu nível D1, célula só tem aliança, pois os irmãos da comunidade de vida estão nos discipulados. Na célula, a gente tem uma reunião de formação cada semana, que normalmente é na segunda-feira, e de oração comunitária, que é na sexta-feira. Esses são os momentos comunitários, fora, claro, das missas comunitárias, de outros eventos da comunidade, onde nós reunimos como comunidade de aliança. Normalmente essas células são presenciais, né, no local, mas na tempo de pandemia tudo se faz online, como também os eventos, né? E finalmente, eu que faço parte do Missionário Shalom, a gente brinca muito que no missionário a gente é uma pequena casa comunitária de tanto tempo que a gente passa juntos, né? Durante o tempo normal a gente viaja, cada final de semana ou quase, né? Juntos, através do Brasil, do mundo. Então, a vivência acaba sendo como se fosse de uma casa comunitária, né? Agora que é pandemia, a gente quase não viaja, mas a gente se reúne aqui na Diaconia para os momentos de apostolado, de gravação, de reunião, etc. Então, para mim, esses são os 3 lugares onde, no momento, estou vivendo a misericórdia entre irmãos, né? Na comunidade de vida, na comunidade de aliança e no Missionário Shalom. Agora vamos falar do tripé da vocação Shalom. Eu mencionei que nós temos um tripé com 3 elementos complementares, né? A contemplação,
que gera unidade e que nos leva à evangelização. Isso é bem típico do nosso carisma, mas vocês vão ver que é algo bem lógico que pode ser aplicado a qualquer grupo de oração, a qualquer grupo fraterno, comunidade, outra que é a Comunidade Católica Shalom. Primeiro, a contemplação. Nós achamos que a oração, uma oração contemplativa, a sós com Jesus, nos moldes de Teresa de Ávila, é a base de tudo. Que a nossa vocação começa na contemplação, aos pés de Jesus, Pois, afinal de contas, é por Ele e para Ele que fazemos tudo dentro da comunidade, Na Comunidade Católica Shalom, a gente normalmente tem que ter, ou pelo menos anseiar a ter, 2 horas de oração por dia. Dentro dessas 2 horas de oração tem 1 hora de estudo bíblico. E para a Comunidade de Aliança, que ao contrário da Comunidade de Vida, que tem uma adoração normalmente cada dia, as 2 horas se fazem na frente do Santíssimo, em tempo normal. Na pandemia é um pouco diferente. A Comunidade de Aliança procura ter pelo menos uma adoração ao Santíssimo cada semana, fora das nossas vigílias que a gente faz cada mês. E então, porque é a base de tudo, porque a contemplação é onde a gente coloca todas as feridas, que a gente pode achar na vida comunitária, todas as coisas que achamos difíceis, as mágoas, o cansaço, E lá, aos pés de Jesus, a gente se deixa transformar, se deixa converter, se deixa preencher de coragem, de renúncia e de disposição, que segundo os nossos escritos, são 3 virtudes, 3 graças que precisamos para viver a vocação Shalom. Para dar um pequeno testemunho, uma pequena partilha, durante a pandemia, era a primeira vez em meio ano, de estar aqui, que passava tanto tempo com minhas irmãs de casa dentro de casa, porque, como eu falei, a gente viajava muito, então meio que escapava, entre aspas, a vida comunitária em muitos aspectos. Foi muito difícil para mim, porque não só estava passando muito tempo em casa, mas também, ao mesmo tempo, eu tive que me adaptar a uma mudança de coordenadora de casa, porque a minha coordenadora foi casar, afinal ela só casa depois, por causa da pandemia, mas no início o intuito era ela casar durante os meses da pandemia, E para coroar tudo isso, teve um surto de coronavírus na pandemia, e na minha casa, num apartamento de 8 meninas, ao final 6 foram isoladas por conta do Covid. Só não foi isolada eu e a minha coordenadora de casa, que fomos assintomáticas, Aí, nossos dias eram acordar de manhã e servir as irmãs, preparar café para as irmãs. Acabou o café, a gente já prepara o almoço. Acabou o almoço, a gente já está preparando o jantar. Fora das coisas como cuidar da casa, fazer a faxinha. Muito pouquinho tempo para descansar, E tudo isso com o Covid, Então, mesmo sem sintomas, eu sentia cansaço, sentia moleza, não estava afim de fazer as coisas. Muitas vezes não conseguia rezar, então eu me trancava no quarto, assim, dizendo assim, eu não aguento mais, chorando. Algo que me ajudou muito nessa pandemia foi bem na hora que a gente lançou a Ladainha da Unidade, no Missionário Shalom. Eu recebi a gravação antes dela ser feita pública e eu rezava com essa música chorando, dizendo, Senhor, troca meu coração. Orgulhoso e ferido para ter o coração manso e humilde, Então tudo isso eu posso incluir na contemplação, Eu só fui curada quando na Via Sacra Deus deu uma palavra que estava dentro da Via Sacra, que era online, Normalmente um espetáculo grandioso num ginásio que a gente tem aqui em Fortaleza. Dessa vez foi bem simples, online, com trechos do nossa revista Escuta, que é uma revista que a gente publica cada ano, com o que Deus falou para a comunidade através do retiro de escuta. E tem uma palavra que realmente me atingiu, porque eu estava tão assim
não querendo estar lá, eu tinha tentações de estar olhando para trás, minha vida de quando eu morava em Toronto, sozinha, meu apartamento, o meu trabalho, ou seja, não tendo que dar contas para ninguém. Eu pensava, poxa, como eu queria viver a pandemia assim, né? Não queria estar assim, fazendo tudo para as outras, não ter tempo para mim, ainda ter que dar conta de tudo. Mas Deus me falou nessa via sacra a seguinte frase: não tenteis voltar atrás, porque se fordes voltar atrás, ireis morrer. Aprender a navegar nestas águas profundas. E a maneira de navegar nessas águas profundas diz respeito ao abandono e à confiança nele. Isso é o que Deus falou para a nossa comunidade e me falou para mim nesse dia. E eu chorei, né? Porque eu pensei, nossa, essas águas profundas é onde estou agora, né? Eu estava pensando em voltar atrás na minha vida de Toronto. Deus fala, não pode, porque você ia morrer, né? E então, para todos nós, Páscoa foi essa experiência de ressurreição, né? Porque todos saímos do isolamento mais ou menos em Páscoa. Ou seja, isolamento dentro dos quartos, né? Porque a gente ainda estava isolado em casa. E durante a vigília, Deus me fez lembrar, né, de tudo o que tinha passado, dos missionários que eu tinha conhecido em outras missões, em outros eventos e que hoje eram meus irmãos de casa. Ou seja, só Deus. E Ele me colocou no coração. Eu falava para Ele, Senhor, se Tu queres, eu quero. Se Tu queres, eu quero. E assim Ele me ressuscitou, através da contemplação, durante esse tempo de pandemia. O segundo elemento do nosso tripé no Shalom é a unidade. Agora eu vou convidar vocês a tomar sua Bíblia, no primeiro livro aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Acho que é uma boa introdução para o que é a unidade, né? Ainda vou tomar mais um trecho dos nossos escritos que diz: devemos enxergar nos irmãos excelente oportunidade de darmos provas de amor a nosso Rei, aceitando as suas ofensas, ouvindo os seus queixumes, amando os que não são amados, perdoando os que são difíceis de perdoar. Então, o que quer dizer tudo isso, né? Eu vou dizer primeiro o que não quer dizer. Perdoar e aceitar as ofensas e outras coisas dos irmãos não quer dizer calar a boca e ficar tudo no coração e não dizer nada para ninguém. Isso não faz bem. Eu vou dar um exemplo de quando eu acabava de chegar, né? Cheguei em Fortaleza, né? Já para entrar no missionário. Cheguei com umas expectativas na cabeça de como ia ser, não sei o quê. E nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu fui me deparando com decepções, né? Em relação a expectativas que eu tinha criado, mas também a coisas que eu tinha tido, assim, me falaram que ia ser de um jeito e ao final mudaram as coisas e foi de outro jeito. E isso foi causando em mim um profundo sofrimento, sabe? Só que, em vez de me expressar, em vez de dizer, tem isso, eu guardei no coração, né? Eu escrevia no meu caderno, eu não vou mostrar minhas lágrimas pro Gustavo, que é o meu coordenador, no caso, né? Ele tava com muitas coisas na época do ano que é mais, assim, louca, que eu era do Aleluia. Eu falava, eu não quero ser mais uma preocupação pelo Gustavo. Então tinha essa preocupação pelo irmão, mas também tinha esse amor próprio, né? Esse orgulho de não querer me mostrar fraca, não querer ser aquela chorona que acabou de chegar, já tá, sabe, chorando e não sei o que mais. Então, consegui, né, manter a postura por um mês, mais ou menos. A partir de segundo mês, terceiro mês, eu comecei a não aguentar mais, assim. Eu chorava muito em casa, e quando saía de casa, eu tinha uma cara já de só aguentar, né? Aguentar para chegar de ponto A a ponto B sem chorar. E quando eu chegava ao ponto B, que normalmente era a capela da casa, aí saía tudo em frente de Jesus, né?
Só que, graças a Deus, Deus me curou, né? Ele me fez sair de mim na unidade como através da minha célula. Eu cheguei e por causa desses muitos eventos, eu não tinha ido na minha célula no primeiro mês. Deus me mandou na minha célula e ainda nessa célula fez com que eu chegasse bem na hora do nosso retiro Curados para Amar, que é um retiro de cura e libertação na frente do Santíssimo, né? Revisitando nossa história. Então isso, graças a Deus, me fez muito bem, né? Mas também estar com os irmãos me fez muito bem. E justo depois disso, teve o retiro das autoridades, que nesse ano era a Assembleia Geral, onde Deus me mandou, com toda a sua misericórdia, eu que era postulante de segundo ano, ou seja, autoridade de ninguém, eu fui lá servir para fazer a tradução, né? E lá Deus colocou no meu coração, também através das orações comunitárias, as moções, né, que Ele deu para todo mundo, mas que me atingiram pessoalmente, de falar com o Gustavo de tudo o que eu tinha no coração desde que eu cheguei. Então, fui ver ela uma noite, né, falei, Gustavo, eu preciso falar com você. E nessa noite eu expus tudo o que eu tinha guardado no coração por mais de um mês, né. E ele escutou, né? Ele me ouviu, ele estava muito feliz da minha partida, que ele esperava também isso, ele me veia, né? Triste, e todo mundo estava chegando para ele e dizendo que eu sou triste, mas eu não tinha dado esse passo que dei, graças a Deus, essa noite. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, como é a sua relação com o Gustavo, com o Guilherme? É diferente os dois, né? Porque com o Gustavo eu não moro na mesma casa comunitária, e com o Guilherme, sim. Ou seja, com o Guilherme eu passo muito mais tempo, já que em tempo normal a gente toma as refeições juntos, a gente se vê muitas vezes durante o dia. O Gustavo eu posso passar facilmente uma semana sem vê-lo, assim, quando não tem compromisso do missionário. Então, com o Gustavo, as ocasiões de falar são mais escassas, né? Normalmente eu deixo passar um pouquinho mais de tempo entre cada vez que eu preciso sentar e falar com ele, mas eu preciso ter esses momentos. Com o Guilherme, porque a gente se vê todos os dias, a gente precisa, cada vez que tiver algo, no mesmo dia, tipo na hora, dizer, ei, preciso falar contigo. Teve isso. Ai, não sei o que, perdão. Não sei. Aí, no mesmo dia a gente precisa fechar dessas coisas, porque senão vão ser acumulando, né, as mágoas, as não sei o que. E antes da gente saber, a gente já tá, assim, lançando logo no irmão e ele nem sabe por quê, né? Então é muito importante essa comunicação entre irmãos. Na minha casa, na minha residência, agora eu acabei de mudar de residência, né? Mas na minha outra residência, eu muitas vezes tinha argumentos com minha coordenadora de casa. E há duas vezes que tive argumentos com ela e também com outra irmã. Tem uma frase nos nossos escritos que diz assim, que o sol não se põe sobre o seu ressentimento. Em outras palavras, não vai dormir sem fazer as pazes, né? Então, antes de dormir, a gente reza as completas, o ofício, né? Aí, essas duas vezes, durante as completas, Deus colocou essa frase no meu coração. Então, eu fui, né, na minha coordenadora e naquela outra irmã, com quem tinha tido um argumento durante o dia, e falei assim, que o sol não se põe sobre o seu ressentimento. Eu pedi perdão, né? Eu perdoei, se no caso eu me senti magoado, né? E a gente fez as pazes para poder no outro dia retomar o dia bem, né? Isso na comunidade de vida. Na comunidade de aliança, não vai pensar que porque a gente não mora juntos não existe essas coisas. Existem. Quando eu morava em Toronto, eu estava no Ministério de Música, onde fiquei mais de um ano. Depois de um ano a gente teve que se sentar, porque tinha acontecido muitas coisas. Eu tinha feito muitas coisas que talvez eu nem tinha me deparado, assim, que eu tinha feito essas coisas. Aí os irmãos expuseram, né? Tem isso. Eu também falei, tem isso. A gente tomou as decisões para como ver esses casos no futuro, né? E a gente recomeçou. No caso, no outro dia depois dessa reunião, eu subi que no missionário Shalom, né?
Mas ainda foi bom eu viver isso, porque até me formou para quando eu cheguei no missionário, porque, querendo ou não, os ministérios de música tem muitos os mesmos problemas, né? Problemas assim de ego, de querer parecer, de querer estar à frente, ou não, né? Assim, mas todos temos um pouquinho disso. Então, isso é como a gente vive a unidade, essa misericórdia entre os irmãos cada dia que passa. E finalmente, depois da contemplação da unidade, o terceiro elemento do nosso tripé é a evangelização. Como irmãos, né? Como comunidade, como grupo de oração, o Senhor nos chama a irmos juntos evangelizar, né? E quando formos evangelizar, João 13:35 diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Em outras palavras, esse amor que temos um pelo outro no momento de evangelizar, de dar o nosso testemunho, e com esse testemunho de amor que as pessoas vão reconhecer que somos discípulos de Cristo. Ou seja, não podemos chegar lá todos brigados, né? Se a gente não viveu bem a unidade, também não vamos viver bem a evangelização. No missionário Shalom, a gente, cada vez que vamos ter um show e a gente percebe que tem alguma tensão, alguma situação que não é resolvida, a gente para tentar resolver antes de subir no palco, porque a gente sabe que de forma ou outra, essa tensão fora do palco, ela transborda no palco, né? E a gente não quer que os jovens possam ter esse impacto negativo da nossa falta de unidade quando tiver, né? Que acontece em todos os grupos, entre todos os irmãos. Nós, como comunidade, somos chamados, né, na evangelização a dar obras, a fazer obras de misericórdia, né? A gente sabe que tem 7 obras de misericórdia físicas e as obras de misericórdia espirituais, né? Uma das obras de misericórdia espirituais é de ensinar aos ignorantes, né? E dentro de uma comunidade, na dimensão da unidade, isso muitas vezes quer dizer a correção fraterna, né? Se nosso irmão fez alguma coisa errada, né? Ter a coragem de chamar esse irmão, né? Ou seja, só os dois, e dizer: irmão, você fez tal coisa. Igual que eu falei que eu faço muito com o Guilherme, especialmente, né? Também com o Gustavo, que eles também fazem comigo, né? E isso ainda na parte da unidade, para poder viver uma boa evangelização e poder dar as obras de misericórdia a quem precisar. Então, para resumir tudo o que eu falei durante essa pregação sobre viver a misericórdia entre irmãos, primeiro a gente vai na fonte eterna de misericórdia que é Jesus, né? Na contemplação. Aí a gente bebe dessa fonte para poder depois transbordar a misericórdia com os irmãos, e na unidade, nessa misericórdia entre os irmãos, transborda para a nossa evangelização, que é o terceiro aspecto do nosso tripé. E na evangelização a gente dá essa misericórdia para todo o povo de Deus, para toda a humanidade sedenta do nosso sim. Então, era isso que queria partilhar com vocês hoje. Espero que vocês gostaram, espero que vocês ficaram com alguma coisa. E muito obrigada pela sua atenção. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor, para sempre esteja louvado. Amém.